20 tecnologias militares mudarão o mundo para sempre, mas não da maneira que você pode esperar. Por exemplo, robôs militares. Os robôs militares estão remodelando o campo de batalha com tecnologias avançadas que aprimoram o combate, a logística e o reconhecimento. Sistemas como o SPOT da Boston Dynamics demonstram capacidades notáveis, incluindo navegação em terrenos acidentados, transporte de suprimentos e vigilância. Esses robôs usam inteligência artificial e sensores para analisar autonomamente o ambiente ao redor e tomar decisões em tempo real, fornecendo suporte crítico às tropas em ambientes perigosos ou remotos. Da mesma forma, robôs rastreados como o MUTT, também conhecido como transporte tático multiuso, podem carregar cargas pesadas, servir como unidades de energia móveis e até montar armas, oferecendo maior flexibilidade no campo de batalha. Os drones seguem liderando a tecnologia militar robótica. Sistemas como o MQ-9 Reaper realizam vigilância de longo alcance e ataques precisos com pilotagem remota, minimizando riscos para operadores humanos. Os drones de enxame, um avanço emergente, operam colaborativamente usando inteligência artificial para realizar ataques coordenados, vigilância ou guerra eletrônica. Esses enxames autônomos podem sobrecarregar as defesas inimigas e se adaptar às condições dinâmicas no campo de batalha. Marcando uma evolução significativa na guerra de drones olhando para o futuro, robôs militares poderiam alcançar total autonomia e integrar inteligência artificial avançada para realizar missões complexas sem intervenção humana. Robôs humanoides podem se envolver em combate direto, imitando a agilidade e a tomada de decisões de soldados humanos enquanto operam em ambientes perigosos. Drones subaquáticos autônomos poderiam revolucionar a guerra naval, realizando reconhecimento furtivo ou neutralizando navios inimigos. Sistemas de inteligência artificial podem permitir uma coordenação perfeita entre robôs, drones e tropas humanas, criando estratégias de batalha altamente adaptativas. A combinação de autonomia, inteligência artificial avançada e adaptabilidade multifunção fará dos robôs militares ferramentas indispensáveis no futuro da guerra. Certifique-se de ficar até o final, porque este vídeo explora aeronaves de combate autônomas, super soldados cibernéticos, balas inteligentes, tecnologia furtiva, nanoarmas e muito mais. Número 2. Mísseis hipersônicos. Os mísseis hipersônicos, na vanguarda da tecnologia militar, são capazes de viajar a velocidades que excedem 5 vezes a do som. Essas armas aliam velocidade, manobrabilidade e precisão, sendo praticamente impossíveis de interceptar com os sistemas de defesa atuais. Mísseis hipersônicos, como o Avangard da Rússia e o DFZ-F da China, utilizam propulsão avançada como scramjets ou veículos deslizantes que viajam na atmosfera terrestre em altíssimas velocidades. Esses sistemas permitem que os mísseis hipersônicos alterem suas trajetórias durante o voo, evitando radares e defesas de mísseis tradicionais. Atualmente, existem 2 tipos principais de mísseis hipersônicos: sistemas de impulso deslizante e mísseis de cruzeiro, movidos a scramjet. Os mísseis scramjet de impulso deslizante são lançados por foguete para perto do espaço e depois retornam à atmosfera em velocidades hipersônicas. Isso permite que eles atinjam alvos a milhares de quilômetros de distância com aviso mínimo. Os mísseis movidos a scramjet usam motores que respiram ar para manter a propulsão contínua, tornando-os mais rápidos e eficientes em longas distâncias. No futuro, os mísseis hipersônicos poderão atingir velocidades de Mach 10 ou mais, integrando inteligência artificial avançada para mira precisa e ajustes de voo autônomos. Esses avanços poderiam permitir que os mísseis identificassem e priorizassem alvos em pleno voo, aumentando sua eficácia em cenários de combate dinâmicos. Sistemas hipersônicos podem incorporar tecnologias furtivas, reduzindo drasticamente sua detecção por radar. Além disso, esses mísseis poderiam exercer funções duplas, como implantar enxames de drones menores ou outras cargas úteis durante o voo, ampliando sua versatilidade tática no campo de batalha. 3. Aeronaves de combate autônomas estão empurrando os limites da guerra moderna, com os avanços atuais demonstrando seu potencial para revolucionar o combate aéreo. Esses veículos aéreos não tripulados, UAVs, são projetados para operar de forma independente ou com aeronaves tripuladas, utilizando inteligência artificial para realizar missões como reconhecimento, combate aéreo e ataques de precisão.
Exemplos atuais incluem o XQ-58A Valkyrie, desenvolvido pela Kratos, que funciona como um ala leal para jatos pilotados. Equipado com sensores avançados e inteligência artificial, ele pode seguir comandos autonomamente, executar manobras táticas e enfrentar ameaças, reduzindo riscos aos pilotos. Essas aeronaves integram inteligência artificial a bordo com sistemas de comunicação avançados, permitindo a análise das condições do campo de batalha em tempo real. Eles podem identificar alvos, adaptar-se a ameaças dinâmicas e colaborar autonomamente com outras unidades. Isso permite operações de alto risco, como a penetração em espaços aéreos fortemente defendidos, sem arriscar vidas humanas. Olhando para o futuro, aeronaves de combate autônomas poderiam evoluir para sistemas de combate totalmente independentes, capazes de tomar decisões complexas sem supervisão humana. Inteligência artificial avançada pode permitir que essas aeronaves coordenem em enxames, executando ataques sincronizados ou missões de reconhecimento em grandes áreas. Eles poderiam apresentar tecnologia stealth adaptativa, tornando-os quase invisíveis ao radar, e capacidades hipersônicas, permitindo respostas rápidas a ameaças. Designs futuros podem permitir que aeronaves autônomas implantem drones menores ou interfiram nas comunicações e defesas inimigas através de guerra eletrônica. Esses desenvolvimentos poderiam redefinir fundamentalmente a superioridade aérea e a dinâmica do combate aéreo. Número 4. Supersoldados cibernéticos estão se tornando uma realidade através de avanços na tecnologia que aprimoram as capacidades humanas no campo de batalha. Atualmente, exoesqueletos como o Onyx, da Lockheed Martin, amplificam a força e a resistência dos soldados, permitindo que eles carreguem cargas mais pesadas e se movam mais rápido em terrenos desafiadores. Esses sistemas usam sensores e atuadores alimentados para imitar o movimento natural, reduzindo a fadiga e aumentando a eficiência operacional. Da mesma forma, próteses avançadas, como as desenvolvidas por empresas como a Uzur, proporcionam destreza e força quase humanas, oferecendo aos soldados feridos a capacidade de retornar ao serviço ativo com capacidades aprimoradas. As interfaces neurais são outro avanço revolucionário. Tecnologias emergentes como a Neuralink demonstram potencial para soldados conectarem seus cérebros diretamente às máquinas. Isso permitiria controlar drones, armas ou outros sistemas com o pensamento, tendo acesso em tempo real a dados do campo de batalha e insights de inteligência artificial. Melhorias sensoriais, como óculos de realidade aumentada ou lentes de contato, também estão sendo desenvolvidas para sobrepor informações críticas, como posições inimigas e auxílios de navegação, no campo de visão dos soldados. No futuro, supersoldados cibernéticos poderiam ter implantes neurais integrados que os conectam a sistemas avançados de inteligência artificial, permitindo comunicação e coordenação perfeitas com humanos e máquinas autônomas. Bionics aprimorados podem incluir membros com força sobre-humana, sensores embutidos para percepção ambiental e capacidades regenerativas para autorreparação. Os soldados também poderiam usar uma armadura similar à pele adaptativa para proteção e controle de temperatura. Esses avanços poderiam tornar os supersoldados cibernéticos o centro das guerras futuras, unindo a resiliência humana à precisão das máquinas. Número 5. Balas inteligentes. Elas são um avanço intrigante no armamento moderno, unindo balística tradicional e tecnologia de precisão guiada. Protótipos atuais, como o programa EXACTO, da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, também conhecido como Programa de Munição de Extrema Precisão, estão revolucionando como os projéteis funcionam. Essas balas possuem microeletrônicos, sensores e pequenas aletas que permitem alterar sua trajetória durante o voo. Ao rastrear alvos em tempo real, as balas inteligentes podem ajustar sua trajetória para obter precisão incomparável, mesmo mirando em alvos móveis ou distantes. Isso melhora dramaticamente o desempenho em cenários onde a precisão é crítica, como neutralizar ameaças de alto valor ou atingir alvos em ambientes complexos como a guerra urbana. As balas inteligentes operam com sensores embarcados e sistemas de orientação externos combinados. O atirador pode usar um designador a laser para marcar o alvo que a bala rastreia durante o percurso. Em certos casos, o projétil utiliza assinaturas de calor ou imagens avançadas para travar autonomamente no alvo. Esses sistemas possibilitam acertar com confiabilidade inédita um inimigo em movimento ou alvos atrás de coberturas.
No futuro, as balas inteligentes poderiam evoluir para ferramentas altamente versáteis, capazes de selecionar e priorizar alvos por conta própria. Designs futuros podem incluir inteligência artificial avançada para adaptação rápida às condições de batalha em constante mudança. Além disso, sensores e sistemas de propulsão miniaturizados poderiam levar a munições especializadas, como balas capazes de desativar eletrônicos ou entregar cargas não letais. Essa combinação de precisão e adaptabilidade deve redefinir o papel das armas pequenas em conflitos futuros. 6. Tecnologia Stealth. A tecnologia Stealth avançou significativamente, permitindo que ativos militares evitem a detecção e mantenham uma vantagem na guerra moderna. Os sistemas atuais, como o bombardeiro B-2 Spirit e o F-35 Lightning II da Força Aérea dos Estados Unidos da América, utilizam designs e materiais de ponta para reduzir seu radar. Assinaturas de radar, infravermelho e acústico. Essas aeronaves dependem de revestimentos especiais e designs angulares que dispersam as ondas de radar, tornando-as quase invisíveis aos inimigos. A eficácia da tecnologia Stealth vem de sua capacidade de minimizar a reflexão dos sinais de radar. Revestimentos de baixa observabilidade absorvem a energia do radar e superfícies projetadas desviam os sinais para longe da fonte. Ademais, essas plataformas utilizam materiais dissipadores de calor e sistemas de exaustão para diminuir sua assinatura infravermelha, dificultando seu rastreio por imagens térmicas. Os últimos avanços utilizam inteligência artificial para analisar padrões de radar em tempo real, ajustando dinamicamente a furtividade durante as missões. No futuro, a tecnologia Stealth poderá evoluir para sistemas adaptativos, com invisibilidade completa, através de múltiplos métodos de detecção. Veículos Stealth futuros poderão usar metamateriais que alteram suas propriedades conforme a necessidade, tornando-os invisíveis para radar, infravermelho e observação visual. Plataformas stealth hipersônicas poderiam aprimorar ainda mais essa capacidade, combinando velocidades extremas com baixa observabilidade para evadir completamente as defesas. Além disso, a tecnologia stealth pode se expandir para domínios não tradicionais, como operações navais e espaciais, com submarinos e espaçonaves utilizando princípios semelhantes para manter o status encoberto. Esses avanços poderiam redefinir o papel do stealth em operações militares futuras, garantindo a dominação em todos os domínios. Número 7. Nanoarmas. As nanoarmas, um campo de inovação militar de ponta, utilizam materiais e sistemas em escala nanométrica para alcançar uma precisão, eficiência e adaptabilidade sem precedentes no campo de batalha. Os avanços atuais focam no desenvolvimento de nanopartículas para sistemas de entrega direcionados, como explosivos ou agentes biológicos. Materiais em nanoescala possuem propriedades exclusivas, como resistência aprimorada, reatividade e furtividade, sendo altamente eficazes em aplicações especializadas. Por exemplo, pesquisadores estão explorando nanomateriais para explosivos mais eficientes, capazes de entregar maior energia, minimizando danos colaterais. Um dos usos mais promissores da nanotecnologia na guerra é em nanoarmas médicas projetadas para incapacitar em vez de matar. Nanobots poderiam ser programados para atingir e desabilitar o sistema nervoso ou funções biológicas específicas em combatentes inimigos. Esses nanobots poderiam entrar no corpo através da inalação ou contato e realizar suas tarefas com precisão cirúrgica, tornando-os ideais para neutralizações não letais em cenários complexos. No futuro, as nanoweapons poderiam evoluir para sistemas autônomos operando em enxames. Esses drones em escala nanométrica podem infiltrar-se nas defesas inimigas, desativar maquinários ou até mesmo entregar agentes químicos ou biológicos direcionados com precisão incomparável. Nanobots avançados também poderiam se adaptar a ambientes em mudança, reparando-se ou alterando sua funcionalidade em tempo real. As futuras nanoweapons podem ser capazes de mirar em estruturas específicas no nível molecular, como neutralizar equipamentos inimigos desmontando seus componentes átomo por átomo. Essa evolução poderia transformar fundamentalmente as estratégias ofensivas e defensivas na guerra. Número 8. IA para tomada de decisões militares. Inteligência artificial para tomada de decisões.
A inteligência artificial está revolucionando a estratégia militar com análises, previsões e recomendações em tempo real. Algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais processam dados mais rápido e precisamente que humanos. O Inteligência Artificial, NEXT da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa e o projeto MAVEN do Exército dos Estados Unidos da América utilizam inteligência artificial para analisar imagens de vigilância, identificar padrões e sinalizar ameaças. Esses sistemas conseguem classificar dados complexos do campo de batalha, como movimentos de tropas e condições climáticas, oferecendo insights acionáveis aos comandantes em segundos. As ferramentas de tomada de decisão de inteligência artificial funcionam combinando dados de várias fontes, satélites, drones, sensores e redes de comunicação em uma única imagem operacional. A inteligência artificial pode prever movimentos inimigos analisando dados históricos, comportamentos atuais e características do terreno. Esses sistemas também estão sendo integrados em simulações, permitindo que os comandantes testem vários cenários e avaliem os resultados sem mobilizar recursos. A rápida adaptação a condições dinâmicas confere às forças militares uma vantagem estratégica significativa. No futuro, a inteligência artificial militar poderia evoluir para sistemas autônomos capazes de lidar com operações complexas e multidomínio. A inteligência artificial avançada poderia coordenar ativos terrestres, aéreos, marítimos e espaciais, otimizando estratégias e realocando recursos em tempo real. As capacidades preditivas podem abranger ameaças imediatas e tendências geopolíticas de longo prazo, utilizando milhões de simulações virtuais. Ademais, a inteligência artificial poderia gerir autonomamente redes de comunicação e defesas cibernéticas, assegurando operações contínuas, mesmo em ambientes adversos. Esses avanços poderiam redefinir a tomada de decisões militares, tornando-a mais rápida, precisa e estrategicamente adaptativa. Número 9. Sistemas de armas a laser estão avançando rapidamente, com os militares desenvolvendo armas de energia direcionada capazes de ataques precisos, poderosos e economicamente eficazes. Hoje, sistemas como o de armas a laser da Marinha dos Estados Unidos da América e o Helios da Lockheed Martin demonstram capacidade de neutralizar ameaças como drones, pequenas embarcações e projéteis que se aproximam. Essas armas concentram feixes de luz de alta energia para destruir alvos com precisão milimétrica. Ao contrário das munições tradicionais, os lasers oferecem a vantagem de quase munição ilimitada se houver energia suficiente, sendo altamente eficientes para a defesa. Esses sistemas usam óptica avançada e algoritmos de mira para rastrear e travar em ameaças de movimento rápido. Uma vez identificado o alvo, o laser entrega rapidamente energia para incapacitar ou destruí-lo, muitas vezes em segundos. Os sistemas atuais são principalmente montados em navios ou veículos e são projetados para combater ameaças de pequena escala, embora seu alcance e poder estejam continuamente melhorando. No futuro, os sistemas de armas a laser poderiam evoluir para ferramentas versáteis capazes de engajar alvos maiores e mais complexos, como aeronaves ou mísseis hipersônicos. Avanços na geração de energia poderiam permitir lasers com maior alcance e intensidade, atingindo distâncias muito maiores. Também podem ser desenvolvidos sistemas de laser portáteis para as forças terrestres, oferecendo aos soldados uma arma leve e precisa para neutralizar drones ou veículos inimigos. Além disso, a integração com a inteligência artificial poderia melhorar a eficiência de mira, permitindo o engajamento simultâneo de várias ameaças. Esses avanços podem tornar as armas a laser fundamentais para as estratégias de defesa futuras, transformando a forma de guerrear. Número 10. Armas espaciais. As armas espaciais estão rapidamente se tornando um foco-chave da inovação militar à medida que as nações se preparam para possíveis conflitos além da Terra. Os avanços atuais incluem armas anti-satélite projetadas para desativar ou destruir satélites inimigos e sistemas de energia direcionada capazes de interromper redes de comunicação espaciais. Por exemplo, o teste de míssil anti-satélite da China, em 2007, demonstrou a capacidade de mirar em satélites em órbita terrestre baixa, destacando a importância estratégica da dominação espacial. Similarmente, sistemas como o Terminal High Altitude Area Defense dos Estados Unidos da América, também conhecido como Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, estão sendo adaptados para interceptar ameaças no espaço próximo.
Outro desenvolvimento notável é o uso de pequenos satélites manobráveis, conhecidos como drones espaciais. Eles podem inspecionar, reparar ou desativar outros satélites, funcionando efetivamente como armas baseadas no espaço. Esses drones utilizam sistemas de propulsão avançados e inteligência artificial para navegação autônoma, sendo ferramentas versáteis para operações ofensivas e defensivas no espaço. No futuro, as armas espaciais poderiam evoluir para sistemas mais avançados, como plataformas orbitais com armas de energia direcionada capazes de mirar objetos na Terra ou no espaço. Sistemas de bombardeio cinético, conhecidos como varas de Deus, poderiam usar hastes de tungstênio lançadas da órbita para atingir alvos com força devastadora, sem a necessidade de explosivos. Além disso, veículos de entrega hipersônicos podem implantar armas de precisão do espaço a velocidades incomparáveis. Número 11. Enxames de drones representam uma mudança revolucionária na tecnologia militar, aproveitando a inteligência artificial e algoritmos de comportamento coletivo para operar como unidades coordenadas em vez de máquinas individuais. Avanços atuais demonstraram sua capacidade de sobrecarregar defesas, realizar vigilância e executar ataques precisos. Esses drones funcionam se comunicando uns com os outros em tempo real, compartilhando dados para se adaptar dinamicamente às condições em mudança. Por exemplo, o programa Offensive Swarm-Enabled Tactics, da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, explora como enxames de drones podem navegar autonomamente em ambientes complexos e completar missões, como reconhecimento ou neutralização de alvos. Enxames de drones dependem de aprendizado de máquina avançado e fusão de sensores para funcionar bem. Cada drone no enxame atua como um nó em uma rede distribuída, permitindo que o grupo mantenha a integridade operacional, mesmo se drones individuais forem perdidos. Essa resiliência torna os enxames especialmente eficazes em ambientes disputados. Em uma demonstração recente, o exército chinês exibiu enxames de drones lançados a partir de um único caminhão, realizando manobras coordenadas e destacando seu potencial para dominância no campo de batalha. No futuro, os enxames de drones poderiam se tornar sistemas autônomos com capacidades avançadas de tomada de decisão. Os enxames futuros podem se integrar a redes maiores de sistemas tripulados e não tripulados, coordenando-se com tropas terrestres, caças e ativos navais. Avanços na miniaturização podem permitir o desenvolvimento de enxames de microdrones para fins militares ou de inteligência. Drones de enxame hipersônicos podem interromper rapidamente as operações inimigas, redefinindo o poder aéreo e tornando-se uma ferramenta essencial nas estratégias militares futuras. 12. Ferramentas de guerra cibernética. As ferramentas de guerra cibernética estão remodelando o campo de batalha com capacidades avançadas projetadas para interromper, infiltrar e neutralizar a infraestrutura digital inimiga. Os avanços atuais focam em tecnologias ofensivas e defensivas, como malware, explorações de zero day e sistemas de detecção de intrusão com inteligência artificial. Worms ofensivos como o Stuxnet, utilizado para atacar instalações nucleares iranianas, mostram como cyberarmas podem paralisar sistemas críticos ao explorar vulnerabilidades em sistemas de controle industrial. Essas ferramentas operam de maneira oculta, infiltrando-se em redes para sabotar operações, roubar informações sensíveis ou manipular dados. Na defesa, ferramentas de cibersegurança com inteligência artificial como o Watson para cibersegurança da International Business Machines analisam muitos dados para detectar e neutralizar ameaças em tempo real. Esses sistemas utilizam aprendizado de máquina para identificar comportamentos anômalos, antecipar ataques e responder autonomamente, diminuindo a necessidade de operadores humanos. Ferramentas como plataformas de detecção e resposta de endpoint também são cruciais na proteção de sistemas críticos contra ataques sofisticados. No futuro, as ferramentas de guerra cibernética poderiam evoluir para sistemas autônomos capazes de executar ataques digitais precisos com mínima supervisão humana. Armas cibernéticas com inteligência artificial podem analisar em tempo real a arquitetura de rede inimiga, identificar vulnerabilidades e lançar ataques customizados.
A computação quântica poderia aprimorar essas ferramentas, quebrando criptografias instantaneamente, tornando protocolos de segurança obsoletos. Porém, a criptografia quântica fortaleceria defesas, criando comunicações inquebráveis. Futuras ferramentas cibernéticas visariam tecnologias como veículos autônomos, cidades inteligentes e sistemas espaciais, tornando a guerra cibernética central em conflitos globais. 13. Realidade aumentada. Tática. A realidade aumentada tática, também conhecida como tática realidade aumentada, está transformando o campo de batalha ao fornecer aos soldados sobreposições de informações em tempo real, diretamente em sua linha de visão. Avanços atuais, como o Sistema Integrado de Aumento Visual do Exército dos Estados Unidos da América, integram displays de realidade aumentada em capacetes inteligentes ou óculos, oferecendo recursos como auxílios de navegação, rastreamento de alvos e mapeamento ambiental. Esses sistemas se conectam a sensores, drones e outros dispositivos, permitindo aos soldados acesso imediato aos dados do campo de batalha sem desviar o olhar ou usar dispositivos portáteis. Os sistemas de realidade aumentada, tática, funcionam com sensores avançados, sistema de posicionamento global e inteligência artificial. Por exemplo, um soldado com essa tecnologia pode ver uma transmissão ao vivo das posições inimigas próximas, destacadas pela realidade aumentada, e receber direções para o próximo ponto de referência. Esses sistemas podem rastrear o movimento das forças amigas, reduzindo o risco de fogo amigo e melhorando a coordenação em cenários complexos. Alguns protótipos permitem a comunicação com drones, fornecendo reconhecimento aéreo diretamente pela interface realidade aumentada. Olhando para o futuro, a realidade aumentada tática poderia evoluir para sistemas avançados e leves, integrados em lentes de contato ou implantes retinianos, eliminando a necessidade de fones de ouvido volumosos. Esses sistemas poderiam ter inteligência artificial aprimorada para avaliação de ameaças e decisões em tempo real. Os sistemas futuros também podem incorporar monitoramento biométrico, exibindo dados de saúde e alertas para soldados em alto estresse. Além disso, eles poderiam permitir a integração perfeita com unidades robóticas e drones autônomos, permitindo que os soldados os comandassem e interagissem através da realidade aumentada. Esses avanços vão redefinir a consciência situacional e a precisão tática no campo de batalha. Número 14. Canhões de trilho. Os canhões de trilho são um dos avanços mais empolgantes na armamentação moderna, aproveitando forças eletromagnéticas para lançar projéteis a velocidades hipersônicas sem a necessidade de propelentes explosivos. Protótipos atuais da Marinha dos Estados Unidos da América podem disparar projéteis a velocidades superiores a Mach 7 com alcance de mais de 100 milhas. Os canhões de trilho usam corrente elétrica para gerar campos magnéticos, acelerando um projétil ao longo de trilhos condutores. Esse processo cria uma enorme quantidade de energia cinética, permitindo que o projétil destrua alvos através da pura velocidade e força de impacto. Uma das principais vantagens dos canhões de trilho é seu custo-benefício superior aos sistemas de mísseis tradicionais. Cada disparo usa projéteis relativamente baratos e elimina a necessidade de ogivas explosivas, reduzindo os custos logísticos e operacionais. Os canhões de trilho são versáteis, capazes de mirar em mísseis, aeronaves ou navios com precisão e aviso mínimo. No futuro, a tecnologia de canhão de trilho pode se tornar mais compacta, eficiente e poderosa. Avanços no armazenamento de energia, como capacitores de próxima geração e baterias de estado sólido, permitiriam disparos contínuos dos canhões de trilho sem superaquecimento ou longos tempos de recarga. Os canhões de trilho do futuro também podem se integrar com sistemas de inteligência artificial para direcionamento e orientação em tempo real, melhorando ainda mais a precisão. Além disso, poderiam surgir canhões de trilho baseados no espaço usando propulsão eletromagnética para lançar satélites ou implantar armas de energia cinética para defesa orbital. Esses desenvolvimentos poderiam posicionar os canhões de trilho como uma pedra fundamental das estratégias militares terrestres e baseadas no espaço. Número 15. Radar quântico. O radar quântico é uma tecnologia emergente que poderia revolucionar os sistemas de detecção, aproveitando a mecânica quântica para alcançar precisão incomparável e detecção furtiva.
Os avanços atuais utilizam emaranhamento quântico para detectar objetos difíceis de identificar por radares tradicionais, como aeronaves furtivas ou mísseis hipersônicos. Diferente do radar convencional, que usa ondas de rádio, os radares quânticos utilizam fótons emaranhados para gerar um campo de detecção de alta sensibilidade. A chave para o potencial do radar quântico reside em sua capacidade de detectar até as menores perturbações nos estados quânticos. Quando um fóton emaranhado interage com um objeto, seu fóton pareado é observado na base do radar. Essa interação é detectada e analisada, permitindo que o sistema de radar determine com precisão a localização, velocidade e tamanho do objeto. Este mecanismo permite que o radar quântico veja através de contramedidas tradicionais, como materiais que absorvem radar ou interferência eletrônica. No futuro, o radar quântico pode evoluir para sistemas compactos e eficientes em energia, integráveis a satélites, aeronaves e instalações terrestres. Esses sistemas podem operar em vastas distâncias, fornecendo rastreamento em tempo real de múltiplos alvos em ambientes complexos como terrenos urbanos ou selvas densas. A inteligência artificial avançada poderia aprimorar o radar quântico ao analisar dados quânticos e identificar ameaças instantaneamente, mesmo em espaços congestionados ou contestados. Com sua precisão incomparável e resistência a contramedidas, o radar quântico poderia se tornar uma pedra angular da segurança global e dos sistemas de alerta precoce, remodelando a forma como os militares abordam a detecção e defesa. Número 16. Armas de pulso eletromagnético. Armas de pulso eletromagnético. As armas de pulso eletromagnético, também conhecidas como armas pulso eletromagnético, estão se tornando um foco crítico na estratégia militar moderna devido à sua capacidade de desativar sistemas eletrônicos sem causar danos físicos. Os avanços atuais incluem dispositivos pulso eletromagnético nucleares e não nucleares. As armas nucleares pulso eletromagnético geram ondas eletromagnéticas poderosas como subproduto de uma detonação nuclear em altas altitudes, capazes de incapacitar redes elétricas, redes de comunicação e sistemas militares em vastas áreas. Versões não nucleares, como armas de micro-ondas de alta potência, usam energia eletromagnética direcionada para atingir alvos específicos com precisão e sem danos colaterais. As armas pulso eletromagnético perturbam os campos eletromagnéticos essenciais para a eletrônica moderna. Elas geram correntes e tensões que sobrecarregam os circuitos, desativando dispositivos desprotegidos. Sistemas modernos como o Counter Electronics High-Powered Advanced Missile Project da Boeing, também conhecido como Projeto de Míssil Avançado de Alta Potência contra Eletrônicos, mostram como a tecnologia de micro-ondas de alta potência pode desativar seletivamente a infraestrutura inimiga. Esses sistemas dependem de energia direcionada para garantir que apenas os alvos sejam afetados, sendo ideais para desativar centros de comando, sistemas de defesa aérea ou infraestrutura crítica. No futuro, as armas pulso eletromagnético poderiam se tornar mais compactas, portáteis e precisas. Sistemas avançados de entrega, como drones ou mísseis hipersônicos, permitiriam um rápido ataque a alvos de alto valor. A futura tecnologia pulso eletromagnético pode se integrar a ferramentas de cyberguerra, combinando interrupção física e infiltração digital. O avanço das tecnologias de blindagem em sistemas militares pode desencadear uma corrida armamentista entre resiliência e potência pulso eletromagnético. Esses avanços podem fazer as armas pulso eletromagnético serem cruciais nos conflitos atuais, transformando a dinâmica da guerra eletrônica e cibernética. Número 17. Armas de som de ultrafrequência. Armas de som de ultrafrequência, frequentemente referidas como armas sônicas, representam um avanço fascinante e não convencional na tecnologia militar. Essas armas usam ondas sonoras de alta frequência para incapacitar ou desorientar alvos, sem danos físicos permanentes. Sistemas como o dispositivo acústico de longo alcance já são usados para controle de multidões e negação de área. Ele emite feixes de som focados em frequências e intensidades que causam desconforto extremo, desorientação e até náusea.
neutralizando efetivamente ameaças sem força letal. Essas armas funcionam manipulando frequências sonoras para atingir os pontos de ressonância natural do corpo humano, perturbando o equilíbrio e a função cognitiva. As ondas sonoras de alta frequência também podem penetrar barreiras, tornando-as eficazes para uso em ambientes urbanos ou contra posições fortificadas. As armas sônicas podem ser calibradas para criar vários efeitos, desde dispersar multidões até incapacitar combatentes inimigos. No futuro, as armas de som de ultra frequência poderiam evoluir para sistemas altamente versáteis com capacidades de direcionamento preciso. A inteligência artificial avançada poderia identificar indivíduos ou grupos específicos, minimizando efeitos colaterais. Armas sônicas portáteis podem se tornar padrão para uso militar e policial, oferecendo soluções não letais em uma gama mais ampla de cenários. Além disso, os designs futuros poderiam incluir armas capazes de usar som para interromper eletrônicos ou maquinários, potencialmente desabilitando drones ou veículos. À medida que a ciência dos materiais avança, as armas sônicas podem se tornar menores, mais eficientes e capazes de maior personalização, garantindo seu lugar como uma ferramenta crítica em cenários futuros de conflito. 18. Tecnologia de camuflagem adaptativa. A tecnologia de camuflagem adaptativa está revolucionando a furtividade, permitindo que soldados, veículos e edifícios se integrem perfeitamente ao seu entorno. Avanços recentes incluem materiais que podem mudar dinamicamente de cor, textura ou temperatura para imitar o ambiente. Um avanço é o uso de metamateriais em painéis eletrocrômicos, como os desenvolvidos pelo Exército dos Estados Unidos da América e equipes de pesquisa no Massachusetts Institute of Technology e outras instituições. Esses sistemas dependem de pequenas estruturas programáveis que manipulam a luz, permitindo que as superfícies mudem de cores ou padrões em tempo real. Essa tecnologia usa sensores avançados para analisar o ambiente e gerar um efeito de camuflagem correspondente. Por exemplo, trajes de camuflagem vestíveis podem projetar o terreno circundante em sua superfície, tornando o usuário quase invisível. Além da furtividade visual, alguns sistemas possuem adaptação térmica para ocultar assinaturas de calor, tornando-os indetectáveis para sensores infravermelhos ou câmeras térmicas. No futuro, a camuflagem adaptativa pode evoluir para sistemas integrados além do ocultamento visual. Designs futuros podem incluir tecidos inteligentes que se adaptam ao ambiente visual e térmico, além de amortecer som ou sinais eletromagnéticos. Veículos com 360 graus poderiam se tornar quase invisíveis para radares e sistemas ópticos, enquanto tecnologias vestíveis podem ficar mais leves, autorregenerativas e alimentadas por energia ambiente. A inteligência artificial avançada poderia aprimorar esses sistemas, prevendo mudanças ambientais e se adaptando em tempo real, tornando a camuflagem adaptativa fundamental para as tecnologias furtivas de próxima geração. 19. Armadura corporal de próxima geração. A armadura corporal de próxima geração está avançando rapidamente, oferecendo aos soldados proteção aprimorada, mobilidade e funcionalidade no campo de batalha. As inovações atuais incluem materiais leves como grafeno e cerâmicas avançadas que proporcionam maior resistência balística e reduzem o peso total dos sistemas de armadura. Por exemplo, a armadura corporal moderna, como o protótipo Talos, também conhecido como protótipo do traje operacional leve de assalto tático, integra materiais avançados com um exoesqueleto motorizado para proteger os soldados sem prejudicar sua agilidade. Um avanço-chave é a tecnologia de armadura líquida, que usa fluidos de espessamento por cisalhamento. Esses materiais são flexíveis em condições normais, mas endurecem instantaneamente ao impacto, distribuindo energia para evitar a penetração. Isso permite uma armadura mais leve e adaptável, que se molda aos movimentos do usuário, mantendo um alto nível de proteção. Além disso, recursos de camuflagem adaptativa estão sendo integrados em alguns sistemas, proporcionando proteção e capacidades furtivas. No futuro, as armaduras corporais poderiam se tornar sistemas totalmente integrados com melhorias de inteligência artificial. A armadura inteligente pode incluir sensores que monitoram sinais vitais do soldado, detectam ferimentos e administram tratamentos médicos como agentes de coagulação do sangue ou alívio da dor. Materiais avançados poderiam possibilitar capacidades de autorreparo, onde danos à armadura se reparam automaticamente.
Os designs futuros também podem incorporar componentes semelhantes a exoesqueletos que amplificam a força e a resistência, permitindo aos soldados carregar cargas mais pesadas sem fadiga. Esses avanços poderiam redefinir a proteção pessoal, tornando a armadura corporal de próxima geração fundamental para futuras operações militares. Número 20. Drones subaquáticos para a guerra naval. Drones subaquáticos ou veículos subaquáticos não tripulados, UUVs, estão revolucionando a guerra naval com sua capacidade de operar autonomamente nas profundezas do oceano. Os avanços atuais incluem sistemas como o Orca, veículo subaquático não tripulado de tamanho extra grande da Marinha dos Estados Unidos da América, também conhecido como veículo subaquático não tripulado de tamanho extra grande, que pode realizar missões de longo alcance como vigilância, contramedidas de minas e entrega de cargas. Esses drones operam de forma autônoma ou por controle remoto, utilizando sistemas avançados de navegação, sonar e inteligência artificial para cumprir tarefas em ambientes subaquáticos desafiadores. Esses veículos usam sensores e algoritmos de inteligência artificial para mapear o terreno, detectar ameaças e executar missões autonomamente. Por exemplo, drones menores como o Remus 100, projetados para operar em águas rasas, identificar minas ou realizar reconhecimento próximo a costas inimigas. Enquanto isso, drones maiores como o Sea Hunter podem viajar milhares de milhas de forma autônoma, rastreando submarinos e outros alvos com supervisão mínima. No futuro, os drones subaquáticos poderiam evoluir para plataformas altamente versáteis, capazes de operações furtivas e funcionalidade multiuso. Projetos futuros podem incluir enxames de pequenos veículos subaquáticos não tripulados que coordenam manobras complexas para sobrecarregar as defesas adversárias ou realizar vigilância ampla. Sistemas de propulsão avançados podem permitir que drones operem mais rápido e silenciosamente, dificultando sua detecção. A integração com outros ativos navais, como navios de superfície e drones aéreos, poderia criar redes para compartilhamento de dados em tempo real e ataques coordenados. Esses avanços provavelmente tornarão esses veículos um componente essencial da estratégia naval nas próximas décadas. Obrigado por assistir. Não deixe de ver o próximo vídeo sobre tecnologias emergentes.